Então, ok. Então aí, no versículo 11, então nós temos, a partir do 11, né, verdade sobre a graça salvadora de Deus. Começando ali então com o versículo 11, agora tudo isso está conectado com o que foi dito antes. Então, a gente não pode isolar as porções como se tivesse mudado de assunto. Como é que eu sei que ele não está mudando de assunto? Como é que eu sei que não é um assunto novo? Como é que eu sei que o que ele vai falar agora está fortemente ligado com o que ele falou antes? É isso, exatamente. Tem uma palavrinha aí, né? A palavrinha que significa portanto ou pois. Porquê? Alguns lugares, algumas traduções trazem porquê. A palavrinha pode significar pois e pode significar portanto. De qualquer modo, ela aponta para o desfecho, né, de um pensamento, né, o desenrolar de um pensamento para as suas considerações finais. Então, tudo que foi dito até agora está relacionado com o que vem no versículo 11. Então, ele fala assim no versículo 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Okay? Então, o que nós temos aí? A graça de Deus conforme vocês sabem, né, aquelas primeiras lições, né, que a gente aprende nos primeiros passos do cristianismo, né, que a graça é o favor imerecido de Deus. E essa definição está correta. A graça é precisamente isso, é o favor imerecido de Deus. Aqui no caso, é a sua intenção benevolente em relação ao homem. Uma intenção benévola, benigna. E o texto fala que ela, aqui a palavra usada, né, ela se manifestou. É da onde vem, é uma palavrinha, é um verbo, que de onde vem uma palavra que a gente usa às vezes, a palavra epifania. Epifania. Os católicos usam essa palavra, né? Epifania. Epifania é uma manifestação, é um aparecimento, né? Então, aqui a graça de Deus, ela se manifestou. Se você olhar 2 Timóteo 1, 9 e 10, a gente vê como a graça de Deus se manifestou também. A graça de Deus se manifesta de várias maneiras, né, todos os dias. Mas aqui ele tem em mente uma manifestação específica, um ato específico de manifestação. Então, 2 Timóteo 1, 9 e 10, fala assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. 2 Timóteo 1, 9 e 10. Mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E aí vem a parte aqui da manifestação. E fala, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Ok? E aí ele prossegue, né, nessas frases longas que ele faz, né, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho e tal. Então, quando ele fala que a graça de Deus se manifestou salvadora, ele está pensando em um ato da graça de Deus. Esse ato é o aparecimento de Jesus Cristo. Aí o texto diz que ela se manifestou salvadora. O sentido disso é que a graça de Deus apareceu mostrando o seu poder de salvar. É o primeiro ato da graça de Deus eficaz nesse sentido. Então, e certamente se relaciona com aquilo que lemos agora há pouco, o aparecimento de Jesus. E aí vem um trechinho que é causa de briga aí, né? Que dá confusão, né? Todo mundo
entende esse versículo às vezes de formas tão estranhas, né? Isolam esse versículo do restante e acabam dizendo coisas estranhas. Aí fala que ela se manifestou salvadora a todos os homens. Então, se você pegar esse versículo e isolá-lo do restante do que foi dito até aqui, ele pode sugerir coisas muito estranhas. Então, se eu falo assim, olha, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, o universalista vai dizer assim, olha, Deus salvou todo mundo. Todas as pessoas que há na Terra, Deus salvou e eu tenho base bíblica para isso. Qual é a base bíblica sua? Essa aqui, ó. Tito 2,11. Fala que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Então não há como escapar disso aqui. Todos os homens estão salvos. E há muita gente, hoje em dia, antes não era tão comum isso. Hoje há muita gente acreditando no meio evangélico, pastores que em outros tempos foram conservadores na sua teologia. Hoje estão dizendo, não, Deus vai salvar todas as pessoas. Não há espaço para a perdição eterna num conceito de um Deus amoroso. E também não há espaço para a salvação, a perdição eterna, a perdição sem fim, num universo que vai ser resgatado. Porque a Bíblia diz que no final de tudo, todas as coisas estarão em harmonia com Deus. Deus vai restaurar todas as coisas. Então pode até existir inferno, pode até existir a punição de Deus. E uma punição severa ali, como a Bíblia fala, não podemos negar isso, mas essa punição não é para sempre. Essa punição ela vai cessar um dia. Quanto tempo ela vai durar, a gente não sabe. Mas ela vai terminar um dia porque Deus vai reconciliar consigo mesmo todas as coisas. E não dá para a gente conceber um universo restaurado, um universo em que tudo foi recuperado, refeito, e agora está tudo em harmonia, havendo lá um pedacinho dele, onde as pessoas estão padecendo, sofrendo, aliás, a maior parte delas, sofrendo e padecendo sem fim eternamente. Então, isso não pode se harmonizar com o conceito de um universo regenerado, a gente chama, né, de uma palingenesia, de um novo começo, de um universo restaurado. Não tem cabimento isso. Então, afirmam isso. Eles falam, mas a Bíblia fala, né, que a punição é a punição que não tem fim. Né? Então, aí, alguns respondem assim, olha, o que não tem fim na punição, é o efeito dela. A pessoa que será punida, quando o texto fala que eternamente, isso significa que essa pessoa será aniquilada, reduzida a nada. E então, essa redução a nada durará eternamente. Assim como o corpo do homem que morre, ele é, com o passar do tempo, reduzido a nada, vira pó, isso vai acontecer com a alma dos perdidos. Eles vão se deteriorar e se reduzirão a nada, e esse nada durará eternamente. Então respondem essas coisas. Falam, mas não haverá um inferno ali onde as pessoas para sempre estão sofrendo. Então há todo um debate sobre isso aí. Né? E há quem fale o seguinte, ó, Tito 2,11 ensina que, de um modo ou de outro, todos os seres humanos eles têm algum contato com a graça salvadora de Deus. Todos eles. Né? Então, ela se manifestou para todo mundo, para cada indivíduo. Então, isso aí tem uma série de implicações. A gente sabe, primeiro, histórica. A gente sabe que não é verdade. Tem um monte de gente que nunca ouviu falar da graça salvadora. Ela não se manifestou para cada indivíduo. Um monte de gente que nunca nem escutou falar sobre isso. E aqui o apóstolo Paulo não está falando sobre Deus se manifestar para uma pessoa, mostrando ali que ele é gracioso. Não, está falando sobre uma manifestação específica, que é o advento de Jesus. É disso que está falando aqui. Não manifestações individuais para cada pessoa que há na Terra. Não é isso. Então,
O que é que significa esse versículo? Então, esse versículo tem que ser considerado à luz do comecinho dele, a palavrinha pois, e à luz desse comecinho e à luz do que foi dito antes. Então, não é tão difícil assim, quando a gente olha o ambiente completo em que ele está inserido, não é tão difícil assim entender o que ele está dizendo. Ele fala, olha, você ensina os mais velhos, ensina os mais jovens, ensina as mulheres mais maduras, ensina as mulheres mais jovens, ensina inclusive os escravos. Inclusive os escravos. E eu vou dizer por quê. Inclusive mulheres, jovens e idosas, e inclusive escravos podem aprender isso. Eu vou mostrar por que essas lições podem ser vivenciadas, inclusive pelas pessoas que a sociedade geralmente despreza, como mulheres, idosos e escravos. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a gente assim também. Aliás, a graça de Deus se manifestou salvadora a todas as classes de homens. Escravos, idosos, mulheres, moços. Ela se manifestou salvadora a todas as classes de homens. Então você pode ensinar a todas as classes. Você pode ensinar a velhos, a jovens, a escravos, a mulheres, a senhoras. Você pode ensinar isso a qualquer um, porque a graça alcançou, a graça se manifestou a todos. Esse é o sentido do versículo dentro do ambiente em que ele está. Então não tem espaço aqui para universalismo, nada disso. É só você observar a cláusulazinha portanto, ou pois, que está conectando com o resto, e ver então assim o sentido de todos os homens. Quem são todos os homens? Os que ele acabou de falar. Quem são todos os homens? Aqueles que ele acabou de mencionar. Escravos, velhos, senhoras, jovens, é isso aí. Então eu não posso deslocar o versículo do seu habitat natural e atribuir a ele sentidos que o apóstolo Paulo não está pensando na hora. Ele está pensando em quê na hora? Quando ele acaba de escrever essas linhas, ou quando ele começa a escrever essas linhas, ele está pensando em quem? Nos escravos, nas senhoras, nos idosos, nos jovens. É nisso que ele está pensando. Então sim, ele escreve, olha, ensina desse jeito para eles. Por quê? E é possível ensinar. Por quê? Porque a graça se manifestou a todo esse tipo de gente, a todos essas classes de homens. É que é aquela história, né? O apóstolo Paulo acho que não previa, né? Talvez todas as invenções que iam fazer, né? A incapacidade de uma leitura normal por parte das pessoas, né? Então ele colocou todos os homens. Ele não podia prever todas as possibilidades que as diversas culturas iriam atribuir ao texto, aí ao seu bel prazer. As diversas teologias inventadas ao longo da história iriam criar ao seu bel prazer aí para explicar o versículo, né? Mas o sentido mais natural do versículo, da expressão todos os homens, seria esse. É um sentido comum. Pode ser atribuído também, além desse sentido, a ideia de povos também? Povos? Acho que não. No versículo, estou pensando no versículo 1:10. 1:10? Quando ele está falando ali, né, os pauradores frívolos, ele fala especialmente da circuncisão. Talvez ataques que os judeus estavam fazendo. Pode ser, mas acho que está muito longe. Está muito longe aqui do... A graça se manifestou a todo esse pessoal, mulheres, tal, e não somente aos judeus. Essa ideia tá, entendi. Pode ser. Da circuncisão estaria atacando, não? Pode ser. Não. Pode ser, mas a minha tendência é crer que ele está mais voltado para o contexto mais imediato. O contexto mais imediato. Eu acho que é mais seguro, né? Há textos que falam todos os povos.
Há textos quando fala de todo homem, é claramente todos os povos, judeus e gentios. Né? Nessa passagem aqui, eu acho que o contexto imediato ele se relaciona mais às pessoas mencionadas anteriormente. Todos da igreja, porque aí Tito estava indo para as igrejas, está falando do pessoal da igreja, como ele deve fazer com os fiéis da igreja. As diversas classes ali. Pessoal da igreja lá. Um outro exemplo disso nas pastorais, você tem em 1 Timóteo 2. Dá uma olhadinha em 1 Timóteo 2. E veja aí. Não, 2:1. 1 Timóteo 2:1 fala assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Está falando para a igreja. Não, está falando para a igreja, é claro. Mas o que significa todos os homens? Aí, no versículo 2, ele vai explicar o que são todos os homens. Ele vai dar um exemplo. Ele fala, em favor dos reis. Quem são todos os homens? Pessoas de todos os tipos. Tá? Não ore só pelos pobres. Não ore só pelos escravos. Não ore só pelos ricos. Ore por todos os homens. Ore pelos reis, pelas autoridades todas. Ele está pensando nas classes diversas de homens. E aí ele até prossegue dizendo que quer que todos os homens sejam salvos. Outra expressão, todos os homens. Ele fala, ele quer salvar reis, ele quer salvar pobres, ele quer salvar ricos, ele quer salvar mulheres, quer salvar escravos. Não é que ele quer salvar cada pessoazinha lá, que a gente sabe que no tempo da eleição. Mas um versículo como esse, então, não contraria a doutrina da eleição, não é isso. Paulo não é louco, escreve uma coisa num lugar e outra no outro. Não é maluco. Esse versículo está dizendo apenas isso, que Deus não tem uma preferência, Deus não dá exclusividade para um tipo de gente. Assim, eu só vou salvar branco rico. Só vou salvar rei negro. Não. Eu só vou salvar mulheres judias. Não. Ele fala, olha, Deus quer salvar todos os homens. Apontando aí para essas classes diversas aí de homens que ele exemplifica no versículo 2. Okay? Mesma coisa, o qual se deu em resgate por todos. Mesma coisa. Deus se deu em resgate por quem? Só pelos reis? Ou por escravos também? Só por brancos? Só por judeus? Não, ele se deu em resgate por todos. Então, esse sentido, né, de todo e de tudo, ele não pode ser individualizado, porque o apóstolo não está pensando em indivíduos aqui. Está pensando em categorias. Ele não está pensando em indivíduos. O próprio texto, até se eu quiser obedecer, ore por todos os homens. Você consegue orar por cada indivíduo? Não tem condição. Vamos começar pelos reis, pelas autoridades do mundo. Vai lá, quantos países tem no mundo? Morar por cada um. Agora, os súditos. Nossa, nunca vou conseguir fazer isso. Eu nunca vou conseguir obedecer essa ordem se eu entender todos os homens como indivíduos. Não vou conseguir. Agora, se eu entender como reis, servos, ricos, aí é diferente. Senhor, abençoa as autoridades deste mundo. Abençoa os pobres deste... Aí sim eu consigo orar por todos os homens. Então a ideia é, como o Gabriel falou, categorias. É nisso que Paulo pensa. Não dá para individualizar a palavrinha todos. Não tem como fazer isso. Não é impossível. E o 4:10 aí mesmo está em Timóteo? Oi? E o 4:10? Cadê 4? Onde? Timóteo mesmo. Aí esse o pessoal puxa mais do que o outro, né? Cadê 4:10? Tá. É que assim, aqui no finalzinho, né? É o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Aqui tem uma diferença
entre os crentes e todos os homens. O que significa Salvador? A gente sempre pensa que Salvador é alguém que livra do inferno. Para nós, salvação é isso. Então, Jesus curou a mulher doente. Aí ele falou o que para ela? A tua fé te salvou, ela vai para o céu. Não. Salvou da doença. A sua fé te curou, te salvou da doença. É como ele fez com o povo de Israel, que tirou do Egito. Salvou todo mundo ali, salvou da escravidão. Exatamente. Salvou todo mundo. Então, Deus é salvador em todos os aspectos. Ele é o livrador. Ele é o livrador da opressão, do sofrimento, da doença, dos problemas. Deus é o salvador de todos os homens. Deus livra incrédulos de seus males? Sim. E quando Ele os livra de seus males, quem os livrou? Deus os livrou. Ele foi o salvador deles. Então Deus é a fonte de livramento de todos os homens. Quando há um livramento, a única fonte, seja lá quem for o alvo do livramento, a única fonte desse livramento é Deus. Mas Ele é salvador de um grupo em especial. Esse grupo em especial são os fiéis. Por que Ele é salvador deles em especial? Porque a salvação que Ele dá para eles é completa. E a tradução aqui está corretíssima. Especialmente, esse é o sentido mesmo da palavrinha que aparece aqui. Especialmente deles. Não tem outra tradução para isso aqui, para essa palavra aqui. Seria maiormente dos fiéis. Não, especialmente deles. Quando o incrédulo fala, olha, orem por mim lá na igreja, meu filho está doente. E aí o filho daquele incrédulo é curado. Quem foi o salvador daquela pessoa? O próprio Deus. Ele é salvador de todos. Qualquer pessoa que clama e ele responde, experimentou uma espécie de salvação dele. Mas os crentes, os fiéis, né, os pistói, né, que o texto fala, esses aí, eles experimentam uma salvação no sentido mais completo, especial. A mulher do fluxo de sangue, né? Sua fé te salvou. Ela foi curada ali. Talvez tenha até ido para o céu, não sei. Mas o texto lá significa salvação da doença. O contexto imediato. Então, salvação envolve qualquer tipo de livramento. Não é só ir para o céu. Deus nos salvou do quê? Deus nos salva de tudo. Deus nos salva de tudo. Quando eu estou no hospital e eu digo, Senhor, me ajuda, e Ele me ajuda, Ele é o meu salvador ali, Ele me salvou. Muito bem. Então são textos que trazem, né, um trabalho maior, né? Mas assim, a gente não pode estender e ir além, né, dos limites que tem dentro, que tem na passagem. Você tem limites. Né? Esse texto aqui de Tito 2,11, que é tão mencionado, é um desrespeito fazer isso. Até porque o contexto imediato é tão claro. Mulheres, idosos, escravos. Olha. E portanto, a graça se manifestou a todos os homens. Olha aí, acabei de falar deles. Os escravos, as idosas, os idosos, os jovens. É muito claro isso no contexto da passagem. Uma pena que é feita essa confusão toda aí. Muito bem. Então essa graça, especificamente aqui nesse texto, não é a graça de salvação da alma. Essa graça é salvadora de Timóteo e de Tito. Qual você está falando? Tito primeiro. Essa aqui? É isso? Do versículo 11? Não, essa aqui é salvação mesmo. Salvação mesmo. O É. outro que nos outros não. O 4 que ele leu lá no 4. Não, o do 4 que eu falei, ele é salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Aí envolve a salvação em vários aspectos, né? E a salvação especial dos fiéis, que abrange a salvação do inferno, da perdição. Agora aqui no versículo 11 é salvação mesmo, de ir para o céu. Só que se referindo a classes de homens. Aí os escravos, ok?
Bom, então houve essa manifestação aí da graça. Né? Então isso aí explica por que as exigências podem ser feitas nos versículos 2 a 10. Por que as exigências podem ser feitas? Por quê? Olha, você pode exigir isso deles, que eles andem desse jeito, que eles vivam assim, porque a graça se manifestou salvadora para essa gente. Eles são crentes. Então você pode exigir. Você não pode exigir se a graça não tivesse manifestado para eles. Você não poderia exigir. Como é que você vai exigir de um crente viver assim? Às vezes as pessoas, as mães, né, mães e pais, falam assim para mim: pastor, eu vou trazer meu filho para o senhor falar com ele. Mas fala o que com ele? Não, é que ele, meu filho não tem jeito. Você precisa falar com ele, dar uns conselhos. Mas seu filho é crente? Não, então... Mas, olha, se ele vier aqui, eu vou evangelizar. Não, mas já evangelizei. Ele está precisando de umas palavras. Olha. O que eu vou... que eu vou... Como é que eu vou ensinar o menino a viver como crente? Se ele não é? Pedir uma lagarta voar. É isso mesmo. Pedir para uma lagarta voar. Não virou borboleta, eu quero que ela voe. O moleque vai ficar olhando para minha cara e fala assim: ó, você tem que andar uma vida reta, você tem que ter uma vida que reflita a santidade que há em Deus, o Espírito Santo, deixar o Espírito Santo agir no seu... eu tá falando com esse copo d'água aqui. Honra teu pai, honra tua mãe. Então você tem que ter uma vida nova. Tá. Vai chegar em casa, falei com um louco lá e ele falou assim: ó, o pastor falou umas coisas lá que eu nem... Tô maluco. Então, não tem lógica isso. Então eu falo para essas mães, algumas até ficam meio bravas comigo, saem meio assim... Bravas não, elas saem meio assim, frustradas, né? Porque eu falo: olha, eu posso evangelizá-lo. Não, mas não é isso. Isso é o quê? Não, eu queria que o senhor falasse, aquele sermão que o senhor pregou aquela vez. Assim, olha, se ele quiser falar, vê se ele quer falar comigo. Se ele quer falar comigo, aí eu venho. Agora, eu não vou lá na sua casa falar com ele, se ele não quer falar comigo, eu não vou fazer isso, eu não vou perder meu tempo. Eu posso evangelizá-lo. Porque a graça de Deus não se manifestou salvadora para essa pessoa. Como é que eu vou ensiná-lo a ética cristã se ele não é crente? Tem lógica isso. Mas nós esperamos isso, né? Nós não sabemos qual é o... eu estou com um tumor maligno no braço e eu não quero resolver o problema do tumor maligno. Eu quero colocar um band-aid em cima dele. O que vai adiantar aquilo lá? Eu tenho que ir na raiz do problema. Não, mas não, só coloca um band-aid para não ficar sujando a camisa. Não adianta. Tem que ir na raiz do problema. O problema é sério. Não, mas isso eu não quero. Eu quero só... Põe só um band-aidinho. Não resolve nada isso. Fica uma incoerência, né? Que na realidade é muito melhor para ele do que uma simples... Claro. E a evangelização seria o quê? A cirurgia. A cirurgia. Né? Mas... Isso não acontece só com os pastores, acontece com qualquer crente. No trabalho alguém fala: tá problema no meu casamento. Quer dar orientação de como funciona no casamento cristão, a pessoa não vai aplicar. O crente dá conselhos de Efésios 5 para o incrédulo. O incrédulo, legal, né? E às vezes para tirar a responsabilidade, né, pastor Marcos? Até o pastor Marcos falou e não adiantou nada. Tira a responsabilidade. Então o certo é dizer para a pessoa, talvez: olha, eu vou te dar alguns conselhos, mas para você não vai valer nada. Eu já falei isso para várias pessoas. Eu já aviso já. Eu já falo assim. Várias vezes eu fiz isso. Várias vezes. Assim, ó, o que eu vou falar para você não vai adiantar nada, mas eu vou falar. Né? E depois eu vou explicar por que não vai adiantar nada. Depois eu vou explicar para você por que o que eu estou falando não vai ter valor nenhum para você. Tá? Então, vou explicar como é que tem que ser a vida de uma pessoa nas suas condições como filho, como marido, enfim. Vou explicar para você o que a Bíblia diz sobre isso. Explico, leva tempo, explico tudo bonitinho, a pessoa escuta, tal, é verdade, é isso aí, é mesmo. A pessoa, tá. Agora eu vou falar por que você não vai fazer nada disso. Eu vou explicar por que você vai sair daqui e vai continuar tudo igual. Porque você não nasceu de novo, você não é uma nova criatura. Isso aqui para você são só palavras assim, bonitas, são palavras bonitas, são conselhos de velhinhos. Só isso, nada além disso.
que você não é uma pessoa nova, você não nasceu de novo, você é uma nova criatura. Você não sabe voar, você sabe rastejar. É a lagarta lá. Voar você não sabe. Isso aqui é voar. Isso aqui é voar. Você não sabe fazer isso. Aí sim dá para evangelizar, falar assim, para você ter condições, você tem que conhecer o Salvador, ter uma vida nova, recebê-lo. O Espírito Santo capacita você a ser assim. Aí sim. E é o que Tito aqui mostra para nós. Tito, logo depois de dar todas essas orientações, fala, a razão de você poder fazer isso é essa. A graça de Deus se manifestou salvadora para essa gente. Ok? Não faz sentido esperar que o incrédulo atenda um apelo como esse, que a gente vê aqui nos versículos 2 a 9, a 2 a 10. Bom, agora vem uma parte interessante aqui, olha o que diz aqui. A graça, essa graça que se manifestou, ela tem um papel didático. É por isso que o crente, o crente que não revela nenhuma transformação, você fica meio na dúvida, né? Mas como? Que a graça ela não somente salva. O que mais ela faz? Ela educa. Ela faz alguma coisa na pessoa. A graça que não educa não serve para nada em termos vivenciais, né? Então o texto aí fala, olha, ela se manifestou salvadora, aí é o começo de tudo, né? E ela nos educa. Você pode ensinar aquilo para os escravos e para as idosas e para os homens e tudo mais, porque essa graça que os alcançou e que se manifestou, ela é uma graça educadora também. Você não vai estar falando com as paredes. Você não vai estar pedindo para quem não tem braço bater palma. Não é isso. A graça que se manifestou, ela é uma graça capacitadora, ela é uma graça que educa as pessoas. Então veja aí no versículo 12 aí. Veja aí. Educando-nos. Olha aí. A graça se manifestou, educando-nos. Agora, o que vem aí agora é uma outra cláusula rina. Não é? Para quê? Aí, qual é o alvo objetivo da educação da graça? A graça me educa com que objetivo, com que propósito ela me educa? Nessa cláusula aí. O que ela me ensina a fazer? Qual é o verbo que aparece aí? Abandonar, renunciar, renegar, tudo isso aí é tradução correta. A graça me ensina a dizer não. É bom aprender isso, não é não? A primeira lição da graça é essa. A graça me ensina a dizer não. A expressãozinha que aparece aí, para você ter uma ideia da força que ela tem, você pode dar uma olhadinha em 1 Timóteo 5,8. Aí você vê mais ou menos aí a força que essa expressãozinha tem. O que é negar? É algo forte. É algo forte. É o que o apóstata faz. O apóstata faz isso. Ele renega. Ele vira as costas e sai. Isso é o renegar. Veja aí. 1 Timóteo 5,18. Fala assim. 8. Vai lá, pode ler. Aqueles que 8. não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Olha aí. Aqui aparece a palavrinha negar. É o mesmo verbinho que tem lá. Negar. E olha o que esses caras fizeram aqui. Fala assim, olha, se alguém não tem cuidado, aqui é cuidado provisional. Não é ligar para a pessoa, oi, tá tudo bem aí, tá, tchau, saudade. Não é isso. Não é isso aí. Aqui cuidado é cuidado provisional, é da comida. Da comida, da assistência. Esse é o cuidado de que fala o texto aqui. Fala assim, ó, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua família, é um apóstata. É alguém que negou a fé, virou as costas para a fé. É crente coisa nenhuma. Fala, aliás, é pior do que o descrente. Então o verbo negar é um verbo que implica rompimento, não quero saber de vocês. Não quero saber da fé. Não quero saber disso. Eu nego isso aí.
Não tenho conexão nenhuma com isso. Essa é a força da palavra. Veja o versículo de Tito 1,16, onde de novo aparece o verbo. Fala assim, eu vou ler aqui rapidinho. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. Tá? Então, ou seja, as obras deles não têm conexão nenhuma. É um rompimento completo com as coisas de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo fala que a graça nos ensina a negar alguma coisa, isso significa virar as costas. Pensa num apóstata, é o apóstata do bem. Pensa naquela pessoa que fala assim, pastor Marcos Samuel, eu não quero saber desse negócio de igreja, de Deus, de nada. Ó, eu sou incrédulo, eu sou do diabo. É assim que você fala? Eu sou mesmo, sou do diabo. Se eu não era, agora eu sou. Eu quero é o mundo, eu quero é a bagunça, eu não quero saber de nada. Não me procure mais. Se puder, evite até me dar bom dia. Não quero saber de nada disso, de evangelho, de Deus, de Cristo, de nada. Isso, esse negar... Pensa em alguém fazendo isso, é esse tipo de negação que Paulo fala que a graça nos ensina a fazer do lado oposto. Mas uma pessoa que é tocada pelo Espírito Santo, que tem a crença, ela pode fazer isso, pastor? Não, isso é um exemplo que eu dei. Eu dei um exemplo. Não tem como o Espírito Santo não incomodar esse ponto? Não, é que esse não é o assunto. É que eu estou dando um exemplo do que é uma negação no sentido presente aqui. Aí a pessoa, ela está dizendo o quê? Olha, não tenho mais relação nenhuma. Aqui o crente vai fazer isso, dizendo, olha, eu nego o quê? Aí ele vai dizer o que ele nega. A graça ensina a negar o quê? Aí vai dizer aqui o texto que a graça ensina a negar. Vamos prosseguir então aí. O que diz aí? Negar o quê? Ok. Vamos olhar aqui direitinho. A impiedade e as paixões mundanas. Por que a impiedade está no singular e as paixões mundanas no plural? E impiedade é? Impiedade é um estilo de vida, traço de caráter, né? Impiedade, mal, seríamos, né? Oi? Impiedade é irreverência, a postura de desprezo pelas coisas de Deus. Impiedade é a postura do homem sem Deus. Mas uma está no singular, outra está no plural. O que pode, o motivo disso pode ser o seguinte: a impiedade, ela é o princípio de vida. E esse princípio de vida, ímpio, se manifesta em quê? No plural. Em quê? Nas paixões mundanas. Pode ser isso, o sentido aqui. Como é? Aí fica a lição. Como é que a impiedade, lembra o que é? Irreverência, desprezo pelas coisas de Deus, isso é impiedade. Não é a pessoa, eu estou com fome, não vou te dar comida, ai, nossa, que falta de piedade, não é isso. Impiedade é a característica do homem que não é piedoso, não é pio. Ele não tem temor de Deus, ele não crê que Deus existe, ele não tem respeito por nada que é de Deus, nada. Nada que é de Deus ele respeita. É o ateu por excelência. Ele não tem consideração nenhuma por nada que seja espiritual e santo. Nada. Despreza isso. Esse é o ímpio. E como a impiedade se manifesta? Pode ser essa a dica aqui. Essa impiedade, esse princípio de vida, esse modelo de vida, se manifesta em quê? Nas paixões mundanas. Ok? Por que elas são chamadas de paixões mundanas? Essas paixões, elas são mundanas
Porque elas são a marca do mundo. Elas são a marca do mundo. Você olha para o mundo, você vê o quê? Essas paixões. Elas são chamadas de mundanas, por uma razão muito simples. Porque elas caracterizam o mundo à nossa volta. Para onde você olha, você vê gente vivendo de acordo com essas paixões. E essas paixões, elas envolvem tudo. Elas envolvem o que é chamado aqui de paixão, né? É a epitimia. Isso aí são inclinações naturais. São inclinações da pessoa. O mundo, ele dá vazão às inclinações naturais. Nós temos essas inclinações? Temos. Qual é a diferença? O mundo dá espaço para elas. Por quê? Por que o mundo dá espaço para elas? Porque o mundo é ímpio. Então, não tem nada que segura. Adotando a impiedade como modelo de vida, o mundo então tira a cerca. E o que aflora são o quê? As paixões que a gente vê aí fora, que são chamadas de mundanas, que estão aí ao nosso redor. Agora, a graça de Deus se manifestou, nos salvou e começou a nos educar. E que educação ela nos deu? Ela nos deu a matéria. Tem um currículo a graça de Deus. O que havia nesse currículo? Olha, eu vou ensinar você a deixar de ser ímpio. Você não vai mais ser ímpio, você vai ser piedoso, você vai ser temente a Deus. E temendo a Deus, eu vou te ensinar a colocar cercas. Se separar de si. Vou te ensinar a colocar freios. Esses freios envolvem o quê? Você vai dizer não. Dizer não para quê? Você vai renegar. O que você vai negar? Essas paixões, essas inclinações que vocês têm. Jesus orando ao Pai, não peço para que tu tires do mundo, mas livra-os. As inclinações. Então, é assim, a primeira coisa que a graça faz é nos educar para que nós sejamos pessoas de verdade, gente de verdade. Imagine uma criança que não tem freio nenhum, que o pai não coloca limite nenhum. Está cheio aí, não está cheio. Criança que o pai não põe limite nenhum para ela. Como que é essa criança? Não tem limite nenhum. Ela chega aqui, ela vai, ela mexe onde ela quer. Com o passar do tempo, você vê que você está diante de um bicho. Eu vi um videozinho de uma criança que entrou na diretoria de uma escola, um garotinho, devia ter lá seus 7, 8 anos, quebrando tudo. E ninguém colocava a mão nele. Ninguém mexia no menino. Ele foi lá, ele quebrou o computador, ele chutava as coisas, ele derrubava os documentos, e as pessoas ali em volta olhando, ninguém podia segurar o menino. Eu não sei, eu não entendi por que ninguém fazia nada. Porque poderiam pegar o garoto no colo, tirar, não vai machucar, não vai fazer nada, né? Mas ninguém punha a mão no garoto com medo, não sei se medo do pai, da mãe, não sei se o pai era traficante, não sei o que era aquilo. Mas, oi? Não pode pôr a mão. Bom, enfim, o garoto ele estava seguindo plenamente as suas inclinações, sem nenhum controle, sem nenhum freio. E a consequência foi aquele caos total. Um garoto mal educado, um garoto que não é educado. Assim é o homem ímpio. Ele não tem educação. Ele não aprendeu a dizer não para as paixões, para as inclinações dele. A graça de Deus, no entanto, a primeira coisa que faz é isso, é educar. É por isso que tem crente que eu acho que não é crente. Então não tem crente, ele não é crente. Eu acho que tem muita gente aí que... Tem gente, não crente, pastor. Tudo que é crente é crente. Tem gente que não é crente. Eu acho que há pessoas que não nasceram de novo, né? Pessoas que não nasceram de novo, estão na igreja e se apresentam lá, né, como irmãos na fé e tudo mais, mas a gente não vê isso nelas, né? Nós não vemos isso. Vive dando trabalho. Vive dando trabalho. É só problema. É só problema. Muito bem. Vamos lá então. Prosseguindo então aí. Obrigado, Marcos, pela ilustração.
a graça de Deus então educa, e aí como continua aí? Abandonar o estilo do ímpio para vezes criminosos. É. Esse mundo perverso. Ela... Devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Peraí, vai devagar aí. Vivamos no presente século. Abandonar o estilo de vida ímpio. Prazeres pecaminosos. Note bem, existe aí no currículo da graça, existe aí uma orientação acerca do que não fazer, né? Tem que negar as paixões, né? E aí tem o currículo positivo. Qual é o currículo positivo? Hã? Oi? Isso. Aí vem o lado positivo do ensino. Aí ela nos ensina a viver no presente século com justiça e piedade. É isso que está aí? Deixa eu ver. Sensatez, de novo o mesmo verbo lá de moderado, né? Sensatez, justiça e piedade. Ok. O presente século que é? É mal ou bom? Ele é mal. O presente século é mal. O presente século é a estrutura social em que a gente vive. Isso é o presente século, é a estrutura social em que a gente vive. Esse presente século é ruim, ele é mau. O texto fala assim, 2 Timóteo 4,10. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Ok? Romanos 12,2. Não vos conformeis com este século. É algo mau. Gálatas 1,4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, aí o presente século também, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então o presente século é algo mau e temos que viver nele, e o texto fala que a graça nos ensina a viver no presente século de modo sábio, justo e piedoso. Então existem 3 esferas de vida aqui. Então a graça me ensina a viver em 3 esferas de vida. A primeira esfera de vida é uma esfera que abrange eu comigo mesmo. Eu tendo uma mente saudável. Lembra que eu falei de não ser maluco, não fazer maluquices? Ter uma mente livre de maluquices? É a mesma palavrinha que aparece aqui. A mesma coisa, é a sensatez. Então a graça me ensina a ser sensato. Isso é algo eu comigo. Eu aprendo a ser sensato. A minha cabeça é uma cabeça saudável. Então a graça me ensina a ser saudável mentalmente. Ser sensato, equilibrado. Ok? Essa é a primeira esfera que ela ensina eu viver. Neste mundo. Então neste mundo mal, eu aprendo a ser sensato. Segunda área, me ensina a ser justo. Justo é a retidão que envolve o relacionamento com quem? Com terceiros. Eu sou justo nas minhas relações. Eu sou um homem íntegro no meu trato com os outros, com as pessoas ao meu redor. Então a graça me ensina isso. A graça me dá uma lição interna acerca de mim mesmo, me ensina a ser um homem sensato, me ensina a viver nas minhas relações com as pessoas, ela me ensina isso, a viver de modo justo no relacionamento com os outros, e ela também me ensina a viver de modo piedoso. Aí é o meu relacionamento com Deus. Ok. Então aqui existe aqui, quando fala aguardando, 1 Coríntios 1,7 fala do crente esperando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3,20, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Então, a graça, ela nos ensina essas coisas, mas ela também gera, ali no versículo 13, esperança. Então,
a graça nos educa e a graça gera esperança. E do que consiste essa esperança? Essa esperança, ela, de acordo com o versículo, ela abrange a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A esperança, então, tem um objeto. Qual é o objeto? A manifestação de Jesus. A esperança é chamada de bendita. É isso? A manifestação é chamada de bendita, não é isso? E essa esperança é bendita porque ela traz bênçãos. Por isso ela é bendita. É uma esperança que traz bênçãos. E a manifestação é da glória. Aí significa aquela manifestação gloriosa. Por que ela é uma manifestação gloriosa? Porque ela traz glória. Então a nossa esperança ela é bendita porque ela traz bênçãos. E a manifestação de Cristo é gloriosa porque ela traz glória. E essa é a nossa esperança, então. É isso que nós aguardamos. Essa esperança de que Paulo fala aqui, ela é uma esperança que ela olha para o céu. Nós aguardamos do céu. Ela é uma esperança que está preservada nos céus, de acordo com Colossenses 1:5. E ela envolve justiça, Gálatas 5:5. O texto fala, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça. Então, essa bendita esperança, que bênçãos esperamos dela? Justiça e, de acordo com Tito 1:2, é a esperança de vida eterna. Então a esperança que nós temos e que é bendita, as bênçãos que ela traz são justiça e vida eterna. Então o crente tem isso, ele tem uma esperança nisso. O que o crente espera? O crente espera uma manifestação gloriosa. Essa manifestação gloriosa, ela trará bênçãos. Que bênçãos ela vai trazer? Justiça e vida eterna. Então é isso que nós temos. Não sei, irmão, pode ler para nós. Amados, agora somos filhos de Deus que ainda não se manifestou, porque havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-los como ele é. Ok. Essa é a esperança. É a esperança da manifestação gloriosa. É isso aí também. Só que aí não está especificando. Assim, tem uma especificação. Essa esperança bendita e de uma manifestação gloriosa, ela vai trazer essas bênçãos. Quais são as bênçãos? Justiça e vida eterna. Paulo associa com essas coisas. Justiça e vida eterna. Justiça no sentido de que Deus vai julgar o mundo. Isso. Vai punir. Isso. Justiça no sentido de Deus vai dar cabo do mal. Deus vai dar cabo do mal. Não haverá mais o mal. Então essa é uma das bênçãos da nossa esperança aqui, mencionada aqui em Gálatas 5:5. Aguardamos a esperança da justiça. E a esperança de vida eterna. É isso que nós aguardamos. Agora, qualquer outra esperança é tola, né? Porque o que mais você vai esperar? Aqui, esperar o que daqui? O que você vai esperar daqui? Se a nossa esperança em Cristo está apenas esse mundo, como o irmão mencionou lá, somos mais miseráveis de todos os homens. Aqui não tem esperança nenhuma. Aqui já era, há muito tempo. Então, e se tirar isso da gente, então nós não temos mais nada. Se remover isso de nós, pode fechar a porta da igreja e ir para casa, porque não tem mais nada. Não tem mais nada aqui.
Muito bem. Ok. Se você olhar aí, o versículo fala da bendita esperança e manifestação da glória. É interessante, assim, não sei como está em português, né? Mas na língua grega tem um artigo só. É a manifestação da bendita esperança e manifestação da glória. Quando tem um artigo só, significa que é um evento só. É uma coisa só. Então, se é uma coisa só, tudo isso vai se cumprir num evento só. Então, a nossa esperança, ela vai se cumprir quando houver a manifestação. Quando houver a manifestação, aí se cumpre a esperança. Não é antes disso. Ok, então seguindo aí, já falamos já da glória, né? A aparição, a manifestação gloriosa. E o que vai aparecer nessa manifestação gloriosa é o quê? Quem vai aparecer? Então, quem vai aparecer aqui é o grande Deus e o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, serão duas pessoas da Trindade que vão aparecer, certo? Ele está dizendo que Jesus é Deus. Dá a entender que o grande Deus é Jesus. O que temos aqui? Vai aparecer o grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Vai aparecer o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso grande Deus e Salvador. Aham. Acho que o 14 já explica isso, né? Igual assim mesmo. Essa é a jogada, né? Essa é a jogada. Porque muita gente fala assim, não, esse versículo aqui, ele é um versículo útil para a cristologia, porque é um dos poucos versículos que diz abertamente que Jesus é Deus. Isso aqui para testemunho de Jeová é uma pedra no sapato, né? O cara lê isso aqui e fala, não, tem que dar um jeito nisso aqui. Qual é o jeito que o cara dá? O cara fala assim, não, peraí, são duas coisas aqui. Vai se manifestar o grande Deus e vai se manifestar o Salvador. São duas coisas aqui. Então, qual é o argumento, né, para mostrar que não, isso que você está fazendo é uma construção absurda, né? Mais uma vez, é observar o artigo. O artigo. Aí tem quantos artigos? No português tem um artigo só ou dois? Um só, né? O grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Não tem? Não é o grande Deus e o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, na língua portuguesa até dá para passar, mas na língua grega, quando tem um artigo só, se refere a uma pessoa só. Então aqui, ele está dizendo o seguinte, olha, nós estamos aguardando essa manifestação gloriosa de Jesus Cristo, que é nosso Salvador e grande Deus. Ele está dizendo aqui. Então esse versículo aqui é a bomba atômica, é a criptonita para os testemunhos de Jeová. É uma bomba para eles. É um versículo cristológico, chama Jesus de Deus, abertamente. E aí vem aquele, o Nivaldo falou, né? Falou do versículo seguinte, que concentra em quem? Em Jesus, não fala de Deus Pai. Aí vem o versículo 14, concentra em Jesus. Aí terminando já aqui a nossa leitura. O versículo fala assim, o qual se deu a si mesmo por nós. Isso aqui é um eufemismo. O que é um eufemismo? Suavização de uma realidade dura. É uma suavização, uma linguagem suave, né? É tentar abrandar alguma coisa. O
que significa ele se deu? É uma forma branda de dizer o quê? Que ele morreu por nós. E aqui tem aqui uma preposiçãozinha hiper. Hiper significa o quê? Hiper pode significar em benefício de e eventualmente em lugar de. É predominante o quê? É predominante em benefício de. Então o texto está dizendo assim, olha, Jesus, esse que estamos aguardando, ele morreu em nosso benefício. Nós aguardamos Jesus que morreu em nosso benefício. Aí você fala assim, mas por que ele está falando disso aqui agora? Você está falando da glória de Jesus se manifestando, tal, né? E a nossa esperança, tudo mais. Mas por que ele está mencionando isso aqui agora? Ele está mencionando isso aqui agora para dar força à cláusula rina que vem agora. Tem uma cláusula rina aí agora? Tem. Olha a cláusula aí. A fim de. E o texto fala, ele se entregou em nosso benefício, e aí ele diz por quê? Para nos purificar. O que isso tem a ver com o texto? Gente, acabamos de aprender que o homem maduro tem que ser sensato, uma pessoa equilibrada, que a mulher tem que ser uma mestra do bem, que a mulher jovem tem que aprender a amar seu marido, seus filhos, cuidar da casa, que o servo tem que honrar seu senhor, que o pastor tem que ser um exemplo. Aprendemos tudo isso aqui. Ele fala, olha, Cristo morreu, esse que estamos aguardando, ele morreu para que nós pudéssemos ser assim. Cristo morreu, mencionado aqui no versículo 14, para que os versículos 2 a 10 fossem uma realidade. Pudessem acontecer. Ele se deu a si mesmo, ele morreu a si mesmo por nossos pecados, ele morreu em nosso benefício, para quê? Para que nós sejamos as pessoas descritas nos versículos anteriores. Foi por isso que ele morreu. E nos purificar e também separar para si o quê? Um povo que é só dele. E um povo exclusivamente dele, exclusivamente seu, e que faz o quê? Faz boas obras. Que boas obras? Aquelas que foram ditas nos versículos 2 a 10. Então esse verso 14 aqui harmoniza o capítulo. Pronto. Ele fala, olha, tudo isso que eu falei tem uma razão. Primeiro, a graça se manifestou para toda essa gente aí que você está pastoreando, viu, Timóteo? Viu, Tito? A graça se manifestou e salvou essas pessoas. E ela não fez somente isso. Ela educa e mostra como o cristão deve fazer. Que é isso que eu acabei de falar agora. Ela gera esperança, ou seja, viver assim não é uma coisa sem sentido, é algo que é acompanhado por essa esperança de um livramento final. Esse a quem nós esperamos é alguém que morreu para nos separar, para que nós sejamos puros e sejamos pertencentes a Ele, caracterizados exatamente por essas coisas que foram mencionadas agora. Então, tudo isso aqui, a graça, então, dá a base para aquela vida. A graça que dá a base para aquela vida. Os versículos aqui que vêm agora, eles dão as razões, as motivações para aquela vida. Por que eu vou honrar e obedecer ao meu patrão? Porque a graça me educou, porque Cristo morreu para me purificar, e para que, sendo parte do seu povo, eu seja zeloso de uma vida assim. Mesmo sendo escravo nesse mundo, eu tenho esperança que vou ser agraciado com a vida eterna com Ele. E isso tudo ainda tem esse plus, né? Ainda tem a esperança de que um dia a justiça virá. Sim. Ele não fala disso aqui,
desse assunto aqui, ele não fala disso, né? Aqui ele dá outros elementos, né, para que a gente viva de modo piedoso. Então esses elementos são esses que são mencionados aqui. Né? Olha, isso tudo é um modo de viver a sã doutrina, isso aqui é um modo de viver a graça que alcançou, a graça que salvou e que educa, e isso aqui é uma forma de mostrar que nós somos salvos, que Jesus nos livrou dos nossos pecados, nos purificou e somos o seu povo agora. Vivendo assim, então, eu mostro que eu sou parte do seu povo. Ok. Oi. Aguardando a bendita esperança e a manifestação. Isso aqui já não teria acontecido? Não, ele está falando da segunda vinda. Tem só uma ocasião no Novo Testamento em que ele fala da manifestação como a primeira vinda. Assim, quando fala que aqui no versículo 11, aí sim a manifestação é da primeira vinda. No versículo 11. Aí a manifestação na primeira vinda. Agora, a manifestação que fala da esperança e depois, né? Aí já é da segunda vinda. Até porque o Paulo está dizendo aguardando, né? Da frente que tem. Então, no versículo 11, é a manifestação da primeira vinda. No versículo 13, é a manifestação da segunda vinda. Tá bom? A palavra é a mesma, epifania. Então, tem a primeira manifestação, que já veio, mostrando a salvação, e a segunda manifestação, que é a esperança que temos. Quem está chamando? O povo exclusivamente seu também dá um apoio à eleição incondicional, né? Também é. Todo mundo for salvo não tem que colocar exclusivo. É por isso que o versículo 14, ele desmantela a ideia de universalismo. Espera aí, se Deus vai salvar todo mundo, como assim ele está formando um povo exclusivamente seu? Já resolve o 11. Já a ideia universalista é destruída pela sequência do texto. Você olha, o 14 já mata. Geralmente as respostas estão muito perto. Então às vezes você pega assim algum estudo e o cara vai lá longe, o cara vai em Apocalipse, em Gênesis, em Salmos e monta aquele quadro para provar o ponto de vista dele. E às vezes o ponto de vista dele está 2 linhas abaixo. Tá lá, ele vai para lá, para cá, sobe, desce, vai para tudo quanto é canto. Quando às vezes a resposta está só seguir um pouquinho mais, ou voltar um pouquinho. Ou volta um pouquinho, vai para frente, está lá tudo certinho. E o cara faz aquela, o cara vai lá longe, né, com tudo isso aí. É só mostrar que conhece a vida. Ok. E aí então, como é que termina o trecho do capítulo 2 então? Olha lá. Ela dá base para a correção. Dize estas coisas. Olha o trabalho do pastor aqui então. Dize estas coisas. Exorta e repreende também com toda autoridade. Pode falar isso aqui com firmeza, com segurança. Ninguém te despreze. Então, Na escola que não pode fazer. esse não pode. Mas é interessante aqui, porque aqui tem o quê? Aqui tem a essência do trabalho pastoral, né? Então o pastor vai lidar com a esposa, com a mulher casada, com o homem casado, com o jovem, né? Com as diversas realidades da igreja, né? O que ele vai dizer? Vai aconselhar. Vai assim, olha, não haja dessa forma, não viva desse jeito, não se comporte dessa maneira, mude a sua atitude. Por quê? Qual é a base disso tudo? Então o pastor vai poder dizer, olha, nós temos algumas bases aqui. Primeiro, esse modo de vida que eu estou dizendo para você viver é uma forma de viver a sã doutrina. Segundo, a graça de Deus se manifestou salvador e ela educou você. Mais um fator acoplado a isso, Cristo morreu. E ele morreu para livrar você desse modo de vida e colocar você num povo que deve viver, um povo que pratica isso que eu acabei de te ensinar. Meu, vamos nessa, né? Vamos parar com isso. Vamos parar de bater na mulher, né? Vamos parar, Dona Maria, de ser rebelde contra o marido. Vamos parar com isso. Vamos parar, né, amigão, de enrolar no trabalho, né? Vamos parar com isso aí.
Vamos parar, né, meu senhor, de agir como criança. Vamos parar, né, jovem, de agir como maluco. Para com isso. Olha aqui. Olha o modo de vida que é uma resposta à sã doutrina. Olha o modo de vida que a graça nos concede. A graça salvadora possibilita. Olha o modo de vida que a graça ensina. Olha o modo de vida pelo qual que a morte de Cristo viabilizou. E você está aí vivendo como um louco aí nesse mundo. Então, olhe para essas coisas e mude o seu comportamento. Aí o Tito termina dizendo, pastores, ensinem essas coisas com autoridade. Nós chegamos, infelizmente, ao final do nosso terceiro retiro de homens aqui no Hotel Bela Vista, em Águas de Lindóia. Foi um tempo muito gostoso, muito proveitoso. Além da companhia dos irmãos, nós desfrutamos de boa alimentação, de tempos de entretenimento, demos risada, brincamos, tudo num ambiente de pureza, num ambiente sadio, de paz, de harmonia. Os homens precisam investir na sua formação teológica, precisam ter esse tempo de restauração, de fortalecer amizades. Muitas vezes as pessoas gastam o seu tempo, os seus recursos em coisas que são passageiras e não vão trazer benefício nem pessoal, nem para a igreja, nem para a família. Nós estamos no segundo dia do nosso terceiro retiro do Remar. Remar é a reunião masculina da Redenção. Então é o grupo de homens da Igreja Batista Redenção. E nós estamos no segundo dia, estamos estudando Tito, capítulo 2. Já caminhamos bastante até o versículo 10. E até agora, Robson, que é da Igreja Batista Redenção em São Paulo, eu tenho duas perguntas para você. A primeira é, como o estudo que a gente teve agora em várias fases impactou, mudou a sua vida? E a segunda, se valeu a pena ter vindo, se valeu a pena o investimento de vir? Sim, obrigado, Thomas. Acho sim que o estudo tem sido bastante relevante, sobretudo no que diz respeito às questões práticas, tanto no que se refere ao meu trato com a minha esposa, como eu devo lidar com ela, com as verdades que eu tenho visto em Tito 2, e hoje agora, depois de ver como o crente deve se comportar no trabalho, a sua perspectiva com relação aos seus patronos, e enfim, tem sido bastante relevante. Bom, o investimento está valendo super a pena, o local é muito agradável, o hotel é maravilhoso, a comida é maravilhosa e a companhia também, não tenho o que falar, muito, muito legal. Vocês perceberam que o sorriso dele, quando falou da comida, aumentou? É assim mesmo. Legal. Nós estamos aqui também com o Fúvio e já falamos um pouco sobre o que temos aprendido de Tito 2, mas esse é um retiro. É o terceiro retiro do Remar. Então nós temos momentos de estudo bíblico riquíssimos, mas temos momentos de diversão e de uma comunhão, a meu ver, fantástica. Fúvio, a sua visão é a mesma que a minha? Você acha, o que você tem visto sobre a comunhão que nós estamos passando aqui nesses dias de retiro do Remar? Sim, Pastor Thomas, temos tido um tempo muito bom aqui, agradável. As nossas conversas no quarto, na hora do almoço, na hora das refeições, a piscina, jogamos bola hoje, tivemos um tempo também de descanso, de refrigério para descansar, dormir à tarde, ler um pouco. Então, para mim, esse retiro, assim, não só com relação à palavra, tudo que nós temos aprendido, mas o tempo que eu tenho tido aqui com os irmãos tem sido precioso. Faço minha as palavras dele. O Marcelo é do Remar de Bragança, da Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista, e ele não é novato na palavra de Deus. Ele tem conhecimento bíblico, bastante conhecimento, conhecimentos linguísticos, inclusive. Nós estamos falando muito do texto original, o pastor Marcos tem abordado, feito a exegese de cada palavra, cada frase, e o Marcelo entende muito disso. Marcelo, já tendo esse conhecimento, tem valor vir num retiro como esse? Você aprende alguma coisa? Você sai daqui mais enriquecido? Certamente. Por mais que você estude a palavra, por mais que você se aprofunde na palavra, nós como seres imperfeitos, nós arranhamos só a superfície da palavra, daquilo que Deus quis expressar para nós. E é sempre enriquecedor
participar de estudos como esse, porque nós sempre aprendemos algo que nós não tínhamos percebido anteriormente. Assim, o pastor Marcos sempre ensina com excelência, então sempre alguma coisa nova a gente acaba descobrindo e sendo relembrados de tudo aquilo que nós já estudamos no passado. Isso é muito importante, porque nós temos também a tendência de esquecer ou deixar para lá aquilo que nós já aprendemos. Então, o cristianismo é muito dinâmico e ele tem que ser sempre reforçado na vida do crente, né? Então, fantástico os estudos e a qualidade do que tem sido ensinado aqui. C.S. Lewis, ele é muito conhecido pelos livros e pelos filmes As Crônicas de Nárnia, mas uma das coisas que ele escreveu foi a seguinte: nós precisamos ser constantemente relembrados daquilo que cremos.